Tribunal de Justiça de Minas Gerais concluiu em agosto deste ano a implantação do processo judicial eletrônico, o PJE. Quais as unidades alcançadas? Quantos processos tramitam eletronicamente? Quais são os efeitos sobre os processos e a segurança judicial? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos começar com o juiz Delvan Barcelos Júnior, que é juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e coordenador da Diretoria Executiva de Informática do Tribunal. Ele é magistrado há 23 anos e já passou por 4 comarcas: Tarumirim, Caratinga, Muriaé e Belo Horizonte, onde está há 13 anos. Doutor Delvan, obrigado pela presença. Prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de poder tratar desse tema. O prazer é nosso. Bom, nós teremos também os quadros Pensamento Universitário, em que estudantes da Faculdade de Direito me ajudarão a entrevistá-lo. Hoje é da Faculdade Dom Helder Câmara e também o quadro Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Será um prazer. Doutor Delvan, o nosso assunto então é esse processo judicial eletrônico, né? O Tribunal de Minas Gerais está se aproximando com essa meta aí de uma justiça sem papel. Quais são as unidades alcançadas? Orion, isso aí foi uma diretriz do presidente Nelson Messias, ainda antes de tomar posse, quando se reuniu com a comissão de transição, de buscar a informatização de todas as comarcas do estado de Minas Gerais. Então ele traçou uma meta muito ousada. Pra você ter uma ideia, quando ele tomou posse como presidente do tribunal, nós tínhamos praticamente 12% das comarcas do estado com o processo judicial eletrônico implantado. São quantas comarcas, por favor? 296 comarcas, né? Então a gente tinha as comarcas de entrância especial e as comarcas de primeira entrância, de segunda entrância instaladas. E as de primeira entrância, que são as comarcas do interior, as comarcas menores, elas não contavam com essa ferramenta. Então foi determinação do presidente que a gente fizesse a expansão do processo judicial eletrônico para todas essas comarcas, na competência civil e nos juizados especiais. Ou seja, então de umas 30, 35 comarcas para 296. 296. Nessas unidades, civil e juizados especiais. E juizados especiais com as respectivas turmas recursais. Então a presidência do tribunal, né, a diretoria de informática, juntamente com a corregedoria, né, que são as áreas envolvidas aí, nós montamos um projeto, uma força-tarefa, e a partir de fevereiro desse ano nós começamos a implantar cerca de 30 comarcas por mês, média 7 a 10 comarcas por semana, em média 30 comarcas por mês. E para atingir esse objetivo determinado pelo presidente, nós tivemos que criar então a capacitação à distância, que era, vamos dizer assim, um entrave maior, né? Você treinar essa quantidade de servidores, também, juízes e tudo para operar o processo eletrônico. Nós contamos também com a parceria da OAB, porque, obviamente, os usuários externos também precisam conhecer a ferramenta para utilizar, os advogados, os defensores. O Ministério Público, ele, por força de uma resolução do CNJ conjunta com o Conselho Nacional do Ministério Público, eles trabalham o que a gente chama através da interoperabilidade. O que é isso? Eles têm um programa próprio de processo eletrônico e esse programa se comunica com o PJE. Dialoga com o PJE. Com o PJE. Então, toda a manifestação que é endereçada ao Ministério Público, ela é disponibilizada para esse programa, eles chamam de SRUE, né? Os promotores, então, atuam, peticionam, dão os pareceres nesse sistema deles e esse sistema, então, remete, o PJE recebe e continua processando. Imagino que, além de vontade política, administrativa de fazer essa modernização, essa atualização, também depende de recursos, né, públicos, né? O presidente colocou isso no orçamento, né? Reservou essa verba, ele entendeu a importância de fazer essa expansão e hoje ele está utilizando isso aí, Orion, com um programa que chama Programa Pontualidade, e esse programa consiste em quê? Você tem 2 juízes aqui da capital com uma equipe de assessores e eles então atuam remotamente nessas comarcas de primeira entrância que estão sem magistrados. Ou seja, não tem magistrado, mas tem processo. Tem processo. Aí se esse processo, se o juiz da região não consegue atender, esses dois fazem Exato. Então eles tramitam aqui, eles decidem,
despacham nesses processos de forma remota, com a ajuda desses assessores, e com isso a gente não está deixando de entregar a prestação jurisdicional por não ter um magistrado. E isso só é possível pelo JR. Exatamente. Pelo processo Você eletrônico. pode trabalhar de forma remota, né? Pela internet e tudo, então isso aí foi um ganho muito grande. Sem contar o que você colocou também, a economia que a gente faz com papel, essa coisa toda, né? Que é uma coisa fantástica. Que outros efeitos? O senhor falou então da questão de atender com marcas que não têm um juiz fisicamente ali instalado, né, naquela comarca, e também a questão da economia de papel. Que outro tipo de efeito para o processo judicial? Agiliza mais? Olha, se você pensar que o advogado hoje ele pode ajuizar uma ação sem sair do escritório, ele pode ajuizar até da própria casa, através da internet, ele acessa o processo de qualquer lugar que ele tenha sinal de internet disponível. Olha só, ele deixa de se deslocar, ele não precisa enfrentar trânsito, entendeu? Qualquer hora do dia. Ele tem um horário mais ampliado, porque o processo eletrônico você pode praticar os atos até às 11h59, às 23h59 de todo dia, né? Então a facilidade foi muito grande e tudo, ele não precisa mais enfrentar trânsito ou se dirigir ao fórum para juizar uma ação. Então facilitou muito o acesso da população ao serviço do Isso vem judiciário. atender essa carga processual, que é de mais de 100 milhões de processos no país, mas também isso deve ajudar a aumentar a carga processual, né? Mas sobre isso eu falo daqui a pouquinho. Pois não. A gente vai fazer um intervalo no próximo bloco. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre a implantação do processo judicial eletrônico PJE em Minas Gerais. Nosso entrevistado é o juiz Delvan Barcelos Júnior, que é auxiliar da presidência do tribunal e coordenador da diretoria executiva de informática. Doutor Delvan, deixei para uma questão no bloco anterior a respeito, então, desses efeitos, né, da instalação, da implantação do processo judicial eletrônico, que foi concluído aqui em agosto deste ano no tribunal, nessas unidades, civil e juizados especiais. Isso. Que efeitos nós temos aí sobre o número de processos? Isso aumentou a carga processual? Como é que o senhor avalia isso? Olha, hoje nós já temos mais de 2.100.000 processos tramitando de forma eletrônica no PJE, já foram proferidas mais de 790.000 sentenças, né, desde que foi implantado em 2012, está presente em mais de 980 unidades e são mais de 191.000 usuários, entre usuários internos e externos, que acessam o PJE, que utilizam esse sistema. Número que o senhor falou de 2 milhões, ele representa qual percentual dos processos judiciais que tramitam em Minas Gerais? Em Minas Gerais nós temos aqui em torno de 8%, então 25% mais ou menos. Lembrando que os processos aqui, a gente tem também os processos criminais que continuam tramitando de forma física, né? Então a gente, por isso tem essa discrepância. Mas esse desempenho de Minas chegou até a surpreender positivamente no âmbito nacional, né? Minas é hoje o maior tribunal estadual utilizando o PJE, em número de processos, de usuários. Para você ter uma ideia, são mais de 68 milhões de peças, de documentos que já se encontram arquivados de processos que estão baixados em tramitação no sistema do PJE. E é por conta disso que o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, quer fazer de Minas aí um projeto piloto do processo judicial eletrônico criminal. Criminal, exatamente. Minas tem uma parceria desde que o presidente Nelson assumiu o Tribunal de Minas, né? Ele estabeleceu um contato muito próximo com o CNJ, com a equipe do CNJ, Dr. Braulio Guzmão, inclusive vem fazer uma visita institucional a Minas no próximo dia 10 de outubro, e essa parceria que foi criada, ela está produzindo bons frutos. E Minas sempre está capitaneando essas ações de inovação, de avanço do PJE, seja porque tem o maior tribunal, como eu disse, em uso do PJE, seja porque a nossa equipe é muito capacitada. Né? A equipe de técnicos do Tribunal de Justiça são reconhecidos nacionalmente
pela qualidade dos serviços que presta. Qual a previsão que o senhor tem para a instalação, então, desse processo judicial eletrônico criminal? Criminal, Orion, a gente recebeu a versão criminal do PJE do CNJ em fevereiro desse ano, mas infelizmente a gente a gente ainda está enfrentando alguns problemas de interoperabilidade. Como eu disse anteriormente, o Ministério Público, ele não trabalha no PJE, ele tem sistema próprio e para isso a gente precisa viabilizar a comunicação entre os dois sistemas. E na parte criminal a gente está enfrentando algumas dificuldades que já estão sendo tratadas e a previsão nossa é que em janeiro de 2020 a gente já inicie o piloto do processo judicial eletrônico criminal. Muito bem. Vou ampliar o nosso debate convidando então os estudantes da Faculdade de Direito, hoje da Dom Helder Câmara, por favor, a primeira pergunta. A informatização proporciona celeridade e economia processual. Em relação à produção de provas, como é possível garantir a fidedignidade e como esse controle é feito? Bom, Luiz Fernando, se você tiver curiosidade de olhar lá na Lei 11.419 de 2006, foi a lei que instituiu o processo eletrônico no Poder Judiciário. Ela diz lá que todo documento digitalizado que é juntado aos autos, a pessoa que faz essa juntada ela é obrigada a guardar esse documento para fins de prova, caso seja alegado algum tipo de falsidade. E a gente também, com a utilização de recursos tecnológicos, a gente pode identificar muitas fraudes praticadas de forma eletrônica. Cito um exemplo aqui, a Corregedoria está desenvolvendo um trabalho, comprovantes de endereço, as pessoas juntam às vezes contas de luz que seriam de diversas pessoas diferentes, mas quando você vê o código de barra é o mesmo. Isso significa o quê? Que eles estão utilizando um mesmo documento e adulterando os dados para poder inserir nos processos. Então é a mesma coisa que acontecia com o processo físico. Isso aí não mudou. Pelo contrário, acho que com o processo eletrônico a gente vai ter muito mais facilidade para identificar e combater fraudes na produção de provas. De acordo com pesquisa do IBGE, somente 64,7% da população brasileira tem acesso à internet. Como isso pode prejudicar advogados e litigantes em relação ao acesso à justiça? Olha, eu diria o contrário. Eu diria que a gente criou mais facilidade de acesso à justiça com a implantação do processo eletrônico, né? Lembrando que também a gente, nos juizados especiais, a gente recebe as pessoas, elas podem procurar as unidades e lá ajuizar os seus pedidos de forma como ocorria quando o processo ainda era físico. Então eu acho que o canal, a internet é um canal a mais de acesso do cidadão à justiça, né? E não a barreira. E também essa informação aí com relação ao percentual de pessoas que têm acesso à internet já aumentou, não é 64%, já está quase 77%. E a tendência é só aumentar. A tendência é só aumentar. Se for considerar o uso do celular para o brasileiro, isso vai chegar a quase 97% de acesso à internet, segundo a pesquisa PNAD contínua de TIC do IBGE. A partir de 26 de novembro de 2018, os habeas corpus cíveis e criminais passaram a ser impetrados de forma eletrônica, obrigatoriamente. Como essa inovação pode prejudicar indivíduos que se encontram em situação de cárcere, por exemplo? Ô Bruna, não tem prejuízo nenhum. Se você olhar lá a portaria que regulamenta essa inovação lá na Justiça, você vai verificar lá no artigo 5º que existe uma unidade chamada COMED, que é responsável por receber documentos de partes que não estão assistidas por advogado e fazer a digitalização e distribuição. Então ele pode mandar o encarcerado, se quiser impetrar um habeas corpus, ele pode mandar a petição dela, vai ser recebida, vai ser introduzida no processo eletrônico, vai tramitar normal, não tem nenhum prejuízo para os direitos dos Ao contrário, cidadãos. Até agilizar o conhecimento, né? Exatamente. Muito bem. Agradecer então a participação dos estudantes da Faculdade de Direito, Dom Helder. Doutor Delvan, a questão aí do processo judicial eletrônico quebra paradigmas aí, né? Toda essa cultura jurídica que nós conhecemos, aquela pilha de processos, carrinho do supermercado levando processo, enfim, isso também vai acabar, né? A expectativa é essa, né? A gente está vendo aí hoje tema em voga é o meio ambiente, né? É a atividade sustentável.
E o processo eletrônico, ele está sintonizado com isso aí, né? Nós vamos economizar em papel, em tinta, em combustível, em tudo, porque ele facilita todo o acesso ao judiciário. E mexe na qualidade de vida de servidor, de Com magistrado. certeza. A gente está tendo, inclusive, um projeto experimental do teletrabalho que está sendo uma coisa muito exitosa, sabe? Isso é o home office que você está falando? É o home office, é o trabalho remoto. Como é que funciona? A pessoa só fica em casa? Não, aí o home office, né, o trabalho remoto, nosso projeto, ele pode ser integral, que a pessoa ficaria realmente à distância, ele comparece à unidade quando convocado, algumas vezes, e pode ser parcial também, ele comparece alguns dias à unidade para prestar o serviço presencial e outros dias ele trabalha de forma remota da casa dele. Muito bem, doutor Delvan, vou fazer um novo intervalo. Gostaria que no próximo bloco você falasse para a gente o que depende de cada tribunal para fazer essa implantação do processo judicial eletrônico e falasse para a gente também sobre outras experiências aí da informática, como inteligência artificial. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos discutindo sobre a implantação do processo judicial eletrônico PJE em Minas Gerais. O nosso entrevistado é o juiz Delvan Barcelos Júnior, que é juiz auxiliar da presidência do tribunal e coordenador da diretoria executiva de informática do mesmo órgão. Doutor Delvan, deixei para você uma questão então no bloco anterior a respeito do papel de cada tribunal nessa implantação. Parece que esse PJE foi uma criação do Conselho Nacional de Justiça? O Conselho Nacional de Justiça, em 2013, editou uma resolução, a 185, estabelecendo que o sistema de processo eletrônico do Poder Judiciário seria o PJE. Obviamente que foi feita uma ressalva para aqueles tribunais que já possuíam outros sistemas de tramitação cada tribunal eletrônica. tem um sistema, complica tudo, né? Então, ele fez uma ressalva exatamente por conta do investimento, os recursos públicos já haviam sido despendidos na implantação desses sistemas, então ele fez essa ressalva. Eles poderiam continuar utilizando os próprios sistemas, mas que esses sistemas teriam que interoperar com o PJE. Teriam que dialogar com o nacional, no caso. Exatamente, porque aí é a fonte onde o CNJ vai extrair dados, fazer estatísticas e tudo, acompanhar o funcionamento do Poder Judiciário. Então, o processo eletrônico ele depende de vontade política e também de recursos para poder aparelhar as unidades judiciárias, capacitar os servidores, os demais usuários. Essa é a parte de cada tribunal, né? De cada tribunal. E o que essa ferramenta do processo judicial eletrônico oferece para facilitar o trabalho de todo mundo? Oferece celeridade, ele acaba com o que a gente chama de tempos mortos dos processos, né? Aquele tempo de você furar o papel, juntar, carimbar, autuar, fazer carga para o advogado, o processo fica lá com o advogado parado, tudo. O processo eletrônico não, ele está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. E nesse contexto que nós falamos muito em hacker, em invasão, vazamento, isso, aquilo, há risco da segurança jurídica ser afetada por essas questões, por ser eletrônico, no caso? Orion, a gente tem todo cuidado com isso aí, a gente emprega todos os dispositivos, né, e todas as tecnologias mais atualizadas para garantir a integridade e a proteção desses dados, mas seria uma leviandade da minha parte dizer que não existe risco. Risco sempre existe, né? Mas esse risco é muito pequeno e tudo, como existe também com o processo físico. A gente de alguém invadir um fórum, botar fogo no fórum. Como já aconteceu, né? Então, assim, né? Eu falo que não muda, a essência não muda, o que muda é a forma, mas a gente está investindo muito em tecnologia e para garantir a integridade e a segurança desses dados dos processos eletrônicos. O senhor falou, então, da questão de Minas Gerais ter sido aí, num sentido da vontade política de agilizar esse processo. Os outros tribunais, outros estados, em que fase estão, já é obrigatório o uso desse processo judicial eletrônico? O PJE, na verdade, essa resolução 185 do CNJ, ela estabeleceu um prazo que se encerrou no ano passado, mas
muitos tribunais ainda não conseguiram. Eu te digo, dos 91 tribunais hoje, de todos os ramos de justiça existentes no país, 72 deles já estão utilizando o PJE, e em novembro agora, o Rio de Janeiro, que tinha sistema próprio de tramitação eletrônica de processo, também vai estar implantando o PJE. Em vez de fazer aquela adaptação, vai trocar o sistema? Ele vai trocar o sistema. Todo sistema, ele vai, com o tempo, ele vai se tornando obsoleto. A linguagem utilizada, ela deixa, né, surge uma linguagem mais nova. E a questão da padronização também favorece muito. Isso aí para o usuário, para o pagador de impostos, isso é importante, porque você economiza muitos recursos, né? Muito bem. Doutor Delvan, vamos fazer uma breve interrupção da nossa conversa aqui, para o senhor fazer indicação de leitura no quadro Pensamento Literário. Por favor, o que o senhor trouxe para nós? Olha, eu vou indicar aqui uma obra que eu li, que eu gostei muito, que é o Código da Vida, do ex-consultor da República, Saulo Ramos, viu? Que é um conto, né? Ele começa narrando a atuação dele como advogado num processo de família e depois ele vem trazendo uma visão dos fatos históricos ocorridos no governo, do presidente Sarney e tudo, quando ele foi consultor da República, é muito interessante. E o desfecho do livro é maravilhoso, né? Ele vai dizer quem que é esse juiz que conduziu essa causa de família lá em que ele atuou e tudo, com muita serenidade, com muita sabedoria e tudo. E bom, eu não vou contar o final, não vou dar o spoiler aqui. Mas aí no final a surpresa é agradável para saber aonde que esse juiz chegou na carreira dele. E é uma visão otimista? É uma visão otimista. É bom a gente ver isso, porque às vezes a gente vê só um lado da história, das pessoas que estão de fora do governo, e ele está dando a visão de dentro do governo, de como, né? Com certeza uma boa indicação. Além da questão voltando à nossa discussão do processo judicial eletrônico aqui, além dessa ferramenta, existem outras que se fala muito em inteligência artificial. Já chegou a robotização de alguns procedimentos? Olha, o Tribunal de Justiça de Pernambuco, eu não sei se você sabe, Pernambuco hoje é considerado aí um expoente nessa área de tecnologia da informação. Eles pegaram lá uma área abandonada do porto, criaram o chamado Porto Digital. Então, várias empresas, várias startups estão sediadas nesse porto e estão produzindo muita coisa. E o Tribunal de Justiça de Pernambuco, por exemplo, criou uma ferramenta que eles batizaram de ELIS, que é utilizada nas execuções fiscais, né? Então ela faz o recebimento da execução fiscal, faz o exame dos títulos, vê o que está prescrito, aquela coisa toda, isso tudo de forma automatizada. E essa ferramenta já está em vias de ser incorporada ao PJE pelo CNJ e ser distribuída para todos os tribunais que utilizam. Também a gente tem algumas experiências do Tribunal de Justiça de Rondônia, que é o Sinapses, que também faz um procedimento automatizado dentro do PJE, e Roraima também tem trazido algumas experiências nessa área de inteligência artificial. E o próprio CNJ, né, criou um laboratório que chama Inova PJE, voltado exclusivamente para ferramentas de inteligência artificial direcionadas para o processo judicial eletrônico. Aqui em Minas, como o tribunal está lidando, por exemplo, com aquelas ações repetitivas, que sabemos que são inúmeras, e até mesmo ações aí que são até falsas, né? É que eu te falei, a gente está fazendo tratamento, a Corregedoria tem um núcleo para esse caso de ações fraudulentas, que faz esse acompanhamento, essa verificação e emite alerta para os juízes nesse caso. E os julgamentos repetitivos, a gente teve uma experiência aí, não o uso de inteligência artificial não, mas a gente utilizou uma plataforma desenvolvida pela Diretoria de Informática, chamada Radar, que ela tem essa possibilidade de extrair dados de processos eletrônicos dos próprios documentos, organizar, né, separar aqueles que têm semelhança e com isso facilitar tanto o exame de prevenção como o julgamento conjunto de todas essas causas. Mas ainda não é inteligência artificial, não é só um ensaio, é uma coisa que a gente vai estar utilizando para desenvolver ferramentas de inteligência artificial. Muito bem, eu conversei aqui com o juiz Delvan Barcelos Júnior, que é juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e coordenador da Diretoria Executiva de Informática do Tribunal. E trouxe boas notícias aí sobre a conclusão da instalação e implantação do processo judicial eletrônico em Minas Gerais, nas unidades aí, civil e também juizado especial. Doutor Delvan, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Eu é que agradeço, viu? Prazer é nosso, tá? Convite, muito obrigado.
Bom, ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.